Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E continuando a série sobre aspectos gerais aí do continente americano, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vegetação da América, né? Na aula anterior a gente já falou um pouquinho sobre clima, né, do continente americano e agora a gente fala sobre vegetação. Ó, dei uma olhadinha aqui, dá para perceber, ó, pela imagem de satélite que a paisagem, né, o tom de verde, de cinza, de bege aí ao longo do continente americano, né, ele vai mudando, né? Então as paisagens elas são bem distintas aí, dependendo dos diferentes lugares. E Oi, aí, se você. oi. Pode falar oi. E aí, se você sabe, né, as características do clima desses lugares, muito provavelmente você vai conseguir, né, dizer as características da vegetação. Então, aqui ó, é um mapa de vegetação da América, né? Nota que começa aqui, ó, a gente sempre começa a nossa análise pelo Equador, e daí a gente vai indo para o norte e para o sul. Via de regra, dá para ver ó, que alguns tipos de vegetação, mais ou menos na mesma extensão territorial, eles vão se repetir, né? Por exemplo, ó, tem floresta equatorial no norte, floresta equatorial no sul, floresta tropical no norte, floresta tropical no sul, savana, cerrado ou llanos no norte e no sul, né? Pradarias no norte, pradaria no sul e assim por diante, tá? Só a taiga, né, que é essa vegetação de pinheiros, e a tundra, né, não vai ter aqui embaixo, tá? Só vai ter na América do Norte. Bem, a gente já viu no vídeo anterior, né, em outras aulas também, que o clima ele determina a vegetação. E como essa é uma aula geral, né, sobre vegetação dos continentes, eu me preocupo menos com o nome das formações de vegetação ou das formações dos tipos de clima, e sim com as características, né? Então, se você lembra, né, onde é quente ou onde é frio, onde é seco, onde é úmido, né? Essas características elas vão ditar aí de alguma forma o tipo de planta, né, que vai existir nesse lugar. Então, a regra é bem clara: o clima determina a vegetação. Então vamos lá, né? Então onde o clima é quente e úmido, né, a vegetação cresce, vai ter árvore, vai ter floresta, né? Floresta pode ser tropical, equatorial, né? Tem a temperada, tem a floresta de pinheiros, né? Mas, geralmente, o que a gente chama de floresta tropical equatorial precisa de clima quente e úmido. As outras florestas precisam do úmido, tá? A água é um componente essencial para ter bastante árvores no mesmo espaço, no mesmo lugar. Quando o clima é quente e seco, a gente vai ter os cerrados, a savana ou llanos, né? Essa vegetação com poucas árvores de pequeno porte, troncos retorcidos, muitos arbustos, muitas gramíneas, né? Então diminuiu a quantidade de água, cerrado. Onde o clima é temperado úmido, tem floresta, né? Nesse caso é a floresta temperada ou floresta caducifólia, aquela floresta que muda de cor, né, ao longo do ano e que as folhas caem, por isso caducifólia, né? Onde o clima é temperado seco, a gente vai ter aí as pradarias, ou estepes, campos ou pampas, né? Geralmente, pradaria é mais úmida e estepe geralmente fica perto de deserto, é mais seca, né? Mas é tudo gramínea. Onde o clima é temperado frio ou subpolar, né, mas tem alguma umidade, a gente vai ter aí a taiga, né, vegetação de coníferas, também chamada de floresta boreal, ou vegetação de pinheiros. Onde o clima é muito frio, a gente tem a tundra, né? Tundra, essa vegetação num lugar que é mais seco e onde, né, quando o gelo derrete,
aparece a tundra, que é uma mistura aí de musgos e líquens. E aí a gente vai ter, né, climas que são muito secos, né, onde o clima é semiárido, né, bem seco, como no sertão nordestino, a gente vai ter aí, ó, xerófitas, que são essas plantas que perdem as folhas, arbustos, né, que perdem as folhas, e as cactáceas, né? Então, aqui no Brasil a gente chama tudo de caatinga, né, a mata cinzenta. Onde o clima é muito seco, a gente vai ter desertos, né? Aqui no continente americano a gente tem desertos frios, né? Na sua maioria são desertos altos e frios, né? Aqui está meu amigo Cacazão, né? No Salar do Uyuni, na Bolívia, que é um deserto frio, né? Isso que no chão não é neve, é sal. E por fim, né, como a gente tem montanhas no continente americano, a gente vai ter a vegetação de montanhas. Na medida que a altitude aumenta, o tipo de vegetação ele vai mudando. A montanha é um lugar muito especial, né? Ela tem todos os tipos de vegetação no mesmo espaço. Principalmente se ela for em área tropical, né? A gente vai ter floresta tropical aqui embaixo, depois caducifólias, coníferas, campos de altitude, pradaria, né? Dependendo da face, pode ter deserto do outro lado. Enfim, a montanha é um universo em si mesma. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Brigadão pela atenção de todos e tchau, tchau.